gravando, vai ao ar na quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Todos os dias agora nós vamos estar juntos, segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, para falar sobre assuntos bíblicos. Vamos falar sobre a Bíblia de fato, o que é que ela nos ensina sobre casamento, família, criação de filhos, educação cristã, filosofia cristã e também relacionamento com Deus, teologia, o conhecimento de Deus. Vamos abordar assuntos profundos, mas também ao mesmo tempo práticos. Nosso objetivo é que a sua família seja edificada na palavra para a glória de Deus. Amém? Tenha um excelente dia. Eu espero que você já esteja vivendo um excelente dia. E eu sempre digo que dia abundante é aquele dia que nós vivemos para o Senhor Jesus. É o dia que nós lemos a palavra, fazemos a nossa devocional, oramos, buscando ao Senhor Jesus, louvando o seu nome com entusiasmo e alegria, glorificando também a Ele, comendo, bebendo. É o que diz, né? O texto de 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Esse é um dia abundante. Dia abundante é dia de intencionalidade, é dia de construir um relacionamento abundante com o seu cônjuge. Então, 4 horas da tarde, se você ainda está voltando do expediente, ou ainda está no expediente, vai até 6 talvez, manda uma mensagem de saudade, manda uma mensagem carinhosa para o seu cônjuge. Não só fica mandando mensagem de comprar pão, não, gente. Vai buscar Juquinha na escola, vai buscar Marinha ali no balé. Não, manda mensagem de que está com saudade, manda mensagem de que você se importa de fato. Alinha a sua comunicação. Glorifica a Deus também construindo um casamento abundante nesse dia. Construa também um relacionamento abundante com seus filhos, com seus pais. Talvez seja um dia bom para você ligar para o seu pai, um bom momento para sua mãe dizer que você está com saudade do seu sogro, seu sogra, por que não? E também de construir pontes com seus filhos. Gaste tempo, brinque, se divirta com seus filhos. Tem aquele momento de lazer gostoso ali, que é próprio quando você chega em casa, mas, sobretudo, ensine a palavra aos seus filhos. Dia abundante é dia de culto familiar, dia abundante é todo dia que nós precisamos alimentar os nossos filhos na palavra, instruí-los. Se você é homem e me ouve, você precisa assumir o papel de sacerdote de lá. Sacerdote, profeta, de alguma forma provedor e protetor também na sua casa. São os papéis de todo homem. Assuma esse papel e glorifique a Deus na vida dos seus filhos, inculcando-lhes a palavra do Senhor e o amor a Deus. Amém? Eu sou Gabriel CBO. Se você está me conhecendo talvez pela primeira vez, vamos interagir juntos. Eu quero ouvir as suas situações, eu quero ouvir as suas dúvidas, eu quero ler as suas respostas. Me procura no Instagram, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você pesquisa lá Gabriel CBO e a gente vai poder interagir. Manda a sua dúvida, manda a sua pergunta, manda a sua situação, ou simplesmente interage comigo. Gabriel, gostei do programa, ou eu gostaria que você falasse sobre tal assunto no próximo programa. A gente vai poder interagir dessa forma. Então segue lá o @GabrielCBO. Segue também o @ da Igreja Cristã em Recife. A Igreja Cristã em Recife é a igreja do pastor Bruno Moraes, um dos outros apresentadores aqui do programa. Ele vai estar com vocês sempre nas quintas-feiras. Estamos na quarta-feira, amanhã, então ele vai estar com vocês aqui, assumindo o programa Família Inabalável, com Família na Palavra, trazendo perspectiva também bíblica sobre devocional e sobre relacionamento com Deus. Pastor Bruno é uma bênção e vocês vão gostar bastante dele também. Segue lá o Real Bruno Moraes, Moraes com E no final, que é o Instagram do pastor Bruno. Interage também com ele já manda, pastor, já quero ouvir o seu programa amanhã, enfim, vai ser uma bênção. Segue o @Igreja Cristã em Recife, segue o @Igreja Cristã em Aldeia, a igreja que eu tenho plantado, enviado pela Igreja Cristã em Recife, do pastor Bruno. A gente tem plantado aqui uma igreja cristã em Aldeia. Aldeia é um bairro que a gente sempre diz que é uma extensão de Recife, né? Mas fica em Camaragibe, região metropolitana, tá bom? Segue também o @Igreja Cristã em Aldeia e também, obviamente, o @Andressa Ecoprime, minha amada esposa, que sempre produz conteúdo, né, muito qualitativo sobre criação de filhos, sobre educação cristã. Então segue a Andressa Ecoprime, tudo junto, com 2 Cs, né, o Ecoprime, e também o Andressa com 2 Ss, tá bom? E o Escola Ecoprime, a nossa escola de educação infantil ao ensino médio, de educação cristã, de educação bilíngue. É realmente, gente, a escola dos sonhos, mas esse sonho pode ser possível para você. Procure o Instagram da Escola Ecoprime, marca sua visita, agende. Independente de você achar que tem condições ou não, venha, porque realmente em Deus tudo é possível. Amém? Vamos juntos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto mega empolgante. Eu amo falar sobre esse assunto. E a gente vai falar sobre o ser igreja. Veja que privilégio nosso. O Senhor Jesus chama a igreja de sua noiva. E nós temos a oportunidade e somos chamados por Deus como filhos de Deus para sermos parte dessa noiva.
Uma vez que você crê em Cristo e o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e foi batizado, você de fato passa a ser parte do corpo de Cristo. Lembre sempre, você faz parte do corpo de Cristo, você não é todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, ou seja, o ajuntamento solene dos santos, daqueles que creem em Cristo Jesus. Então você é uma pedra viva dessa construção. Você não é a construção toda, você é uma pedra viva dessa construção. Portanto, você precisa se congregar com outros irmãos e glorificar Deus. Imagina que tipo de prazer Cristo teria em você se você não tivesse amor pela igreja do Senhor, seja noiva dele. Mesmo que imperfeita, nós fazemos parte da noiva de Cristo e, portanto, como pecadores imperfeitos que somos, a noiva de Cristo é imperfeita, mas tem trilhado o caminho, sim, toda igreja bíblica tem trilhado o caminho de se aperfeiçoar em Jesus e se tornar cada vez mais perfeita para Ele. A palavra de Deus diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você entende isso? A ponto de assim mesmo se sacrificar. Ele morreu pela igreja. Ele morreu por mim e por você, que de fato fazemos parte da igreja do Senhor. Então ame a igreja do Senhor e nós vamos passar por alguns textos bíblicos maravilhosos aqui, fundamentando esses aspectos da igreja de Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos ou, se você estiver dirigindo, ora de olho aberto mesmo. Vamos juntos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos igreja e podermos estudar sobre esse assunto. Dá clareza bíblica para cada um aqui, Senhor Deus, abre os corações, alarga o entendimento e que possamos de fato glorificar o Teu nome nesse programa e com esse estudo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Eu sei que muitas pessoas se frustram com a igreja. Algumas pessoas já sofreram em determinadas igrejas. Algumas pessoas sofrem assédios, sofrem furtos, sofrem ofensas, sofrem males. Muitas vezes no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. Mas eu quero lembrar você que você sofreu males por conta do pecado que existe no coração do ser humano. Os olhos daquele que crê devem estar fitos no Senhor Jesus e não no homem. Nós somos falhos e talvez existam de fato líderes falhos na sua igreja. Eu posso dizer que, como um plantador de igreja, da igreja cristã aqui em Recife, em Aldeia, enviado pela igreja cristã em Recife, eu posso dizer, eu vou falhar. Talvez a minha falha, e eu espero em Deus, não seja tão grande quanto um pecado escandaloso, mas eu sou pecador, você é pecador. Nós somos pecadores. Algumas pessoas falam, igreja é lugar de gente hipócrita, eu tenho um estado tão frustrado, então eu não quero congregar, eu não quero mais para os cultos. Meu irmão querido, entenda, nós todos temos essa propensão ao orgulho, à altivez, ao egoísmo, a sermos muitas vezes presunçosos, sermos egoístas, buscarmos o nosso próprio interesse em primeiro lugar. Muitas vezes nós temos esse tipo de inclinação pecaminosa, a hipocrisia. Falarmos algo e não fazermos aquilo que falamos. É triste, mas é uma realidade. Somos pecadores e precisamos lutar contra isso. É claro que eu encorajo você a buscar uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem algumas marcas. É uma igreja onde a palavra de Deus é pregada fielmente. O pastor ele fala muito menos de si mesmo do que da palavra. A igreja bíblica é aquela que o pastor fala a palavra de Deus, expõe o texto bíblico. Ele te instrui na palavra para que você seja cheio do Senhor e ao mesmo tempo se esvazie de si mesmo. É uma igreja em que você vai ser confrontado no seu pecado. É uma igreja que existe a disciplina bíblica, eclesiástica. Os presbíteros são pastores. O pastor da igreja vai disciplinar os membros que estão em pecado, amorosamente, para resgatar esses irmãos. Como um pai disciplina o filho que ama, a igreja do Senhor foi colocada e a liderança eleita foi colocada na igreja para cuidar dos seus membros e tratar os seus membros. Se você está sendo alvo de disciplina e você acha que foi demasiada ou foi um pouco injusta, tudo é puro para os puros. Sejam desses puros que ama a disciplina e a repreensão. A palavra de Deus diz que o tolo odeia quem o repreende, mas o sábio ama o repreensor, porque é aquele que está realmente comprometido com o seu crescimento. Uma outra marca de uma igreja realmente bíblica é a missão, da grande comissão. Mateus capítulo 28, 18 a 20, a palavra de Deus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas ele diz primeiro, o versículo 18, eu fui lá para o 20, mas o versículo 18 ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já estava ressurreto ali, Jesus, e conversando com seus discípulos. E ele disse, ide, portanto,
e fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, línguas, enfim, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou fazer discípulos, que é falar de Jesus, embaixador de Cristo, nós somos. Eu vou falar de Jesus para essas pessoas porque se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, abandonem o caminho de destruição que eles estão trilhando longe de Cristo e amem o Senhor Jesus de todo o coração. Eu vou fazer discípulos, eu vou ensinar esses discípulos a guardarem, ou seja, a obedecerem a Deus. Eu vou nutrir esses discípulos para que eles se tornem maduros na fé. De alguma forma autônomos, não bebês espirituais, mas autônomos. E eu vou batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus conclui dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Veja que grande graça de Deus. Uma igreja que não cumpre essa missão através de seus membros, através do discipulado, através de alguma forma de algo também, obviamente, isso é útil, institucional, a igreja aí fazer avanços, impactos missionários, isso é maravilhoso. Sustentar missionários no campo, em campos de perseguição, muitas vezes, precisamos viver isso. E ser igreja é investir em missões, investir em obra. E não apenas investir em missões naqueles missionários que são transculturais, estão em países de perseguição. É aquela igreja que investe em missões, fortalecendo cada membro para pregar o evangelho a cada criatura que passa ao seu redor. Seu pastor não vai alcançar o seu colega lá da indústria, da fábrica. Seu pastor não vai alcançar aquele colega na academia, porque ele não tem convívio com aquele colega. Quem tem convívio é você. E você está sendo chamado para o privilégio de evangelizar e fazer discípulos. Entende? Então, uma outra marca de uma igreja bíblica, cristocêntrica, além de pregar expositivamente ou pregar... Não há uma idolatria que é a pregação expositiva, mas talvez seria o ideal que ela fosse predominante. Existem também pregações temáticas. O nosso estudo hoje, inclusive, é temático aqui, mas a pregação é bom que ela seja expondo o texto, sem fugir, sem rodeios, né? Uma outra coisa importante, uma revisão aqui eu estou fazendo das marcas de uma igreja bíblica, e eu espero que você busque uma igreja bíblica onde tem pregação da palavra, onde tem disciplina eclesiástica, onde tem o avanço do reino de Deus, através de discipulado, batismo, enfim, Santa Ceia, através ali do ensino da palavra recorrente, através dos membros, o evangelismo. A quarta marca aqui, não necessariamente em ordem de importância, mas uma quarta marca seria a ministração de sacramentos, a Santa Ceia, o batismo. A palavra de Deus diz que o batismo é para a remissão de pecados. Toma o batismo para que os seus pecados sejam remidos. É o que diz a palavra de Deus. Ananias, Paulo listando a sua conversão, que é relatada em Atos capítulo 9, e vai ser revisada em Atos capítulo 22, quando ele está diante do rei Agripa ali, ele está narrando um pouco dos feitos daquilo que aconteceu com ele. Ele vai dizer que Ananias, homem piedoso, ele se achega e diz assim, Paulo, por que te demoras? Levanta. Na época que ele estava ali, de alguma forma, cego pela claridade, pela luz de Jesus ali no caminho de Damasco. Ele tinha passado 3 dias sem comer e sem beber nada. E ali Paulo, ele é alcançado por Ananias. Ananias é enviado para falar com Paulo e diz assim, recobra a visão. E por que te demoras? Recebe a água do batismo para a remissão dos teus pecados. Depois você lê lá em Atos capítulo 22. Então, a ministração dos sacramentos do batismo e a Santa Ceia, a comunhão da igreja, do corpo de Cristo, fazer em memória de Cristo. O anúncio do Evangelho, conforme está lá escrito em 1 Coríntios 11, 23. Então, você vai entender essa abordagem da ministração dos sacramentos como algo fundamental. Isso é a igreja bíblica. A igreja bíblica também tem o exercício do amor. O amor que é o vínculo da perfeição. A igreja bíblica, a sexta marca, já que a quinta seria o amor, a sexta marca seria o serviço. É uma igreja marcada por serviço. Nós temos mais algumas outras marcas, obviamente. É uma liderança cristocêntrica, bíblica, eleita, conforme está lá em Atos. Né? Na igreja primitiva, os presbíteros foram eleitos, de alguma forma os diáconos foram eleitos. Então isso tudo é provisão de Deus e bênção para o louvor da glória do Senhor. Na verdade, a eleição de presbíteros é uma marca também da igreja bíblica. Eu espero que você faça parte de uma igreja bíblica. Mas eu quero que você entenda, mesmo a igreja bíblica, você pode se frustrar com homens. São homens falhos, alguns muitas vezes políticos. E eu quero que você identifique isso, não para fugir necessariamente desses homens, ou do convívio de alguns deles. Eu espero que você tenha amor pelo Senhor Jesus tão claro, tão grande, que você ame a igreja do Senhor, e até mesmo aqueles que falham. É claro que
quando aqueles que falham são liderança, se torna muito perigoso. Então é preferível que você nunca abandone a igreja do Senhor Jesus, mas que você saia daquela igreja local que está tendo algum tipo de prática equivocada. Talvez existem igrejas que nós sabemos que o pastor ou uma liderança ou tesoureiro tem furtos. Se nada for feito a respeito daquilo e o pastor estiver realmente roubando a igreja, você precisa sair daquela igreja. Você tentou reformar, você tentou alertar, você tentou exortar, mas ainda assim o pastor continua lá como dono da igreja, isso é muito perigoso, e ele continua roubando. Então você sai daquela igreja local. A sua frustração não pode ser com a igreja do Senhor Jesus, a qual você faz parte. A igreja invisível, a sua frustração pode ser até com a igreja visível, ou seja, a igreja local. Você vai lá e muitas vezes você sai daquela igreja local e você vai para outra igreja local, glória a Deus. É claro que é bom que também você se firme em algumas igrejas e você, na sua igreja local, e você crie raízes, mas essas raízes não podem te fincar num patamar de desleixo com a sua própria fé, com a fé da sua família. Você precisa pensar nisso. Então, se existe, por exemplo, um pastor em adultério e a igreja, de alguma forma, a liderança não fez nada para repreender esse pastor, para que ele pudesse ser disciplinado amorosamente, ser resgatado, você precisa considerar a exortação a essa liderança. E se nada for feito, você precisa considerar sair dessa igreja local e ir para outra igreja. Veja que coisa delicada, eu não estou incentivando você a ficar pulando de galho em galho, a sair de igreja para igreja. A mínima falha, não, é como um casamento. Num casamento existem falhas de ambas as partes. Nós somos pecadores, tem orgulho, tem muitas vezes grosseria, tem palavras que são ofensivas, mas o que é que Jesus diz? A única coisa, basicamente, prescrita na palavra de Deus, sob a qual é permitido, não é nem que é orientado, é permitido o divórcio, é a relação sexual ilícita, ou seja, o adultério. Então imagine que você mudar de igreja talvez significasse, ou deveria ter esse mesmo peso. Então é o caso de uma situação muito ultrajante, uma situação, né, que está aqui na igreja, aconteceu, e em qualquer igreja pode acontecer uma situação delicada, mas a liderança não tem tratado. Eu já exortei e eu não sou ouvido, e eu já insisti por algum tempo, eu já orei para esses irmãos e eles continuam no erro. Aí sim é o caso de você fazer um divórcio, não com a igreja do Senhor. Mais uma vez, quero que você tenha entendido, espero que você tenha entendido essa distinção, mas você fazer um divórcio com aquela igreja local, para você congregar com a sua família em outra igreja local, onde vão ter falhas, mas eu espero que não falhas tão ultrajantes a ponto de você sair. Então as marcas da igreja bíblica, eu espero que você congregue nessa igreja bíblica, independente do quanto você se frustrou em outra igreja, sempre tem uma igreja bíblica na sua cidade. Eu quero crer nisso, e se não existe, espero que você plante uma igreja bíblica para a glória de Deus. Eu sempre digo, busque uma igreja perto de Deus e não uma igreja perto da sua casa. Se você tiver uma igreja perto de Deus, perto da sua casa, parece que isso é o paraíso, é muito bom, né? Mas se você tem uma igreja que é bíblica, que é perto de Deus, você entendeu essa metáfora, né? Eu espero que você tenha entendido essa metáfora, que está ali perto de Deus, ou seja, bíblica, operosa, frutífera. Estou falando de igreja rica, eu estou falando de igreja às vezes simples, mas frutífera, bíblica. Eu quero que você entenda, é muito melhor que você esteja nessa igreja do que numa igreja simplesmente porque está perto da sua casa. A igreja aqui do bairro, a igreja aqui, minha vizinha, você pode ir, você pode frequentar, você pode visitar, porque é perto da sua casa, mas uma vez que você identificou que não é uma igreja bíblica, para de visitar e vai para uma igreja bíblica para a glória de Deus, ok? Vai para uma igreja que está perto do Senhor, onde você vai poder ser alimentado, exortado, confrontado em pecados, onde você vai poder ser enviado para produzir bom fruto com os dons e talentos que Deus te deu. Não é uma igreja que você vai ficar acomodado sendo servido, é uma igreja onde você vai servir também para a glória do Senhor Jesus. Ok? Então, são algumas orientações importantes. Eu vejo muita gente frustrada com a igreja de modo geral. Não se frustre. Se você crê em Jesus Cristo, você faz parte dessa igreja. E se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você é imperfeito e você vai tornar essa igreja imperfeita também. Nós somos imperfeitos. Mas como no casamento, e o casamento é muito bom, a instituição de Deus, é maravilhoso, mas como no casamento tem muitas falhas, uma igreja também vai ter, porque são feitos por homens falhos. O que é que você precisa observar? Houve uma situação delicada, metaforicamente aqui associando com o adultério no casamento, então você tem licitude para se divorciar daquela igreja local e talvez procurar uma outra, entende? Então vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Vamos abranger um pouco mais essa ideia. Nós falamos sobre as 6 marcas, pregação bíblica,
sendo expositiva ou temática, mas é bíblica. Fala o que está na palavra de Deus e não fica inventando o pregador, os pastores, enfim, quem vai assumir o púlpito. Nós falamos sobre ministração de sacramentos, Santa Ceia e batismo, e eu entendo que dominicalmente é o mais excelente, de fato, conforme está lá em Atos, a gente não precisa ficar inventando nada, está lá na palavra de Deus. Dominicalmente eles partiam o pão, e aí eu quero que você entenda, a terceira marca aqui, né, a gente pontuou isso, é a disciplina bíblica, líderes que disciplinam, né, os seus membros amorosamente. Eles não fazem isso porque se sentem superiores, eles fazem isso porque querem resgatar, de alguma forma, refrear o mal na vida e no coração dos seus membros. A quarta marca seria a grande comissão, ou seja, o evangelismo, não só institucional, não só quando o pastor chama para você fazer aquele avanço, aquele sopão, ir lá para o centro da cidade, então pregar o evangelho para as pessoas de rua. Não apenas isso. É aquela que o membro também é capacitado na palavra de Deus, dominicalmente, talvez durante a semana também, para poder pregar o evangelho a toda criatura que está ao redor dele. E o membro assume essa responsabilidade. É também a quinta marca, no caso, é o amor, o vínculo da perfeição. Existe amor na sua igreja. E a sexta marca seria, de fato, serviço. Irmãos, isso é muito, muito precioso e importante. Ame a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Vamos ler o que está em João capítulo 13, versículo 34 a 35. A palavra de Deus diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E veja, até esse momento de João, o mandamento seria ame como você ama a si mesmo. Mas aqui João expande um pouco mais esse conceito. Isso ganha uma profundidade muito maior, porque ele diz, Jesus está dizendo para os discípulos, ameis uns aos outros como eu vos amei. Um amor sacrificial, querido. Você tem que amar a igreja do Senhor com o amor sacrificial que Cristo nos amou. Você tem que amar o Senhor Jesus e glorificar de alguma forma o Senhor Jesus amando o seu irmão. Por isso que 1 João, a primeira epístola, vai dizer, se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, mas Deus você não vê, e o seu irmão você vê e não ama, você na verdade nunca saiu das trevas, você continua nas trevas, isso é muito forte. Nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Sim, devemos amar a Deus. Mas logo em seguida é porque nós amamos a Deus que nós precisamos não entrar no processo de idolatria de nós mesmos, nos colocando acima de todas as coisas. Então tem gente que se orgulha de dizer, eu me amo mais do que qualquer outra pessoa, porque se eu não me amar, isso aí é um puro egoísmo, idolatria. Deus nos chamou a amar o nosso próximo como Jesus nos amou. A colocar o nosso próximo numa estatura maior, em grau de importância, em grau de prioridade, para que possamos de fato considerar os outros superiores a nós mesmos. Uma psicologia moderna vai dizer, não, por favor, não se considere tão baixo. Não coloque nunca ninguém acima de você mesmo, porque isso não vai ser saudável. Isso é o que a psicologia humanista diz. E Jesus diz, coloque primeiro a Deus acima de todas as coisas e depois considere os outros em superior medida. Considere os outros, né, acima de si mesmo. Para a glória de Jesus. Essa humildade, esse amor que parte do trono de Deus deve inundar os nossos corações em direção aos nossos irmãos. Até mesmo aquele irmão que você nem conhece muito. E eu faço uma provocação aqui. Se você precisa amar os seus irmãos, e obviamente não vai se referir apenas aos irmãos da sua igreja, mas se você precisa amar o seu próximo como Jesus te amou, como é que você vai demonstrar esse amor se você nem conhece o seu próximo? Se você, naquele irmãozinho da igreja, você nem troca uma palavra, você só conversa com as mesmas pessoas, a mesma patotinha, o mesmo grupo. Como é que você vai poder manifestar o seu amor se você não sabe os motivos de oração daquela pessoa? Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar como Jesus nos amou. Olha o que ele está dizendo. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos vocês sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor. Então, ser igreja é viver em amor pelos irmãos, viver em amor até pelos desconhecidos, mas que se achegam à igreja. E, portanto, esse
Coração, muitas vezes, talvez, sem Deus, é um campo missionário. Então você ama e você se dedica. Não apenas no culto, mas você se dedica a amar a igreja do Senhor Jesus. A amar aquelas pessoas, do mais jovem, da menor criancinha até o mais idoso mesmo. Você ama e você serve. Uma outra coisa importante do ser igreja, do fazer parte da noiva de Cristo, que é o nosso grande privilégio, é que nós precisamos congregar. Glorificar a Deus congregando. Ou seja, nos reunindo, nunca sozinhos. Irmãos, sozinhos, talvez durante a semana, é a sua leitura da palavra, é a sua oração, é os louvores. Se você tem família, que é esposa, e se você tem esposa e filhos, você nunca vai estar sozinho também nesse sentido, porque você vai não só fazer a sua devocional individual, mas você também deve fazer o culto familiar, que é a sua pequena congregação. Você é, de alguma forma, um pastor de um pequeno rebanho. Especialmente se você é homem e me ouve, você foi chamado para pastorear o coração da sua esposa e filhos. Veja como Deus é maravilhoso. Ele nos chama a vivermos em comunidade, em sociedade, congregando e amando uns aos outros. É na congregação que você, de fato, prova que ama a Deus, porque você vai, então, amar os seus irmãos. Tem pessoas que dizem, eu não preciso disso para viver a minha fé. E Deus está dizendo, não. Como é que você vai provar que me ama se você não demonstra que ama os seus irmãos? Ou se caminhar junto com os seus irmãos está se tornando uma tarefa muito penosa, porque você se sente superior, o bambambam, o melhorzão, o mais maduro de todos, o menos pecador. Não, queridos. Não. Nós precisamos ser humildes e amar. E essa congregação é importante. Congregar é importante. Pode ser até debaixo de uma mangueira, meu amigo. Pode ser num prédio confortável ou num prédio simplesmente recém-instalado, um galpão. Você está com o povo de Deus. Você está reunido em nome do Senhor Jesus. Você está reunido para louvar, para orar, para adorar, para receber a palavra de Deus. Glória a Jesus. Congregue-se. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. O escritor de Hebreus, que não necessariamente foi Paulo, nós não sabemos o autor do livro de Hebreus, não é declarado, nem é claro nas Escrituras, mas diz assim, consideremos-nos também uns aos outros. Então nós precisamos considerar os outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras, ou ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular, é na congregação que você é estimulado e estimula, nos estimular mutuamente, nos estimular ao amor e às boas obras. Precisamos andar em virtudes, e a maior de todas elas, certamente o maior de todos os dons, é o amor. Você tem orado, meu querido, minha querida, para que Deus coloque amor no seu coração? Para que Ele te ajude a amar o seu próximo, a amar as pessoas na rua, que seja. Essa é uma oração perigosa, porque certamente Deus tem interesse que você ame, e Ele vai responder essa oração, e isso vai significar um custo do seu tempo, da sua energia, um custo para a glória de Deus, mas é maravilhoso. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Precisamos considerar uns aos outros, precisamos estimular ao amor e às boas obras, e não podemos deixar de nos congregar. Antes, nessa congregação, devemos fazer demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia aqui com D maiúsculo se refere à volta de Cristo. Então, até a volta de Cristo, queridos, nós precisamos ser noiva de Cristo, precisamos andar em comunidade com a igreja de Cristo, sendo parte dessa igreja. Você pode ler também Atos capítulo 2, versículo 46, o surgimento ali da igreja de Cristo. Essa igreja que não foi fundada por Pedro ou por um papa, foi fundada pelo Senhor Jesus, mas ela não tinha nome de católica romana. A igreja fundada por Jesus, e através do Santo Espírito ali em Pentecostes, ela não foi fundada de uma forma papal, ou seja, através de um papa, e Pedro seria o primeiro papa. Não! Pedro nem sequer necessariamente era, embora tivesse um papel importantíssimo de liderança, não necessariamente era o líder
bispal, né, bispo de todos os outros apóstolos. Não, ele foi repreendido por Paulo. Ele era um apóstolo que era de pé de igualdade com os outros apóstolos. Simples assim. Ele não era necessariamente, biblicamente falando, nós não podemos afirmar, que ele não era necessariamente a pessoa mais pomposa. Ele foi usado por Deus para pregar, especialmente em Pentecostes, e ali naquela pregação 3.000 pessoas se convertem, depois outras chegam ali o número de 5.000 pessoas. Ótimo! Mas isso não faz de Pedro necessariamente a coluna, ou seja, a pedra angular. A pedra angular é Cristo Jesus, que se torna pedra de tropeço para aquele que não crê. Atos 2,46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, eles iam ao templo para perseverar, unânimes, partindo o pão de casa em casa, ou partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles buscavam a Deus juntos, de casa em casa, compartilhando as refeições, compartilhando também a singeleza de coração. Atos 2,46. Nós precisamos entender também que a igreja vive em amor, esse é o vínculo da perfeição, e a marca de que nós somos de fato cristãos, congrega, os irmãos vão estar e se esforçar por congregar, por estarem juntos, e também nós entendemos que ser igreja envolve ensino e doutrina. Uma igreja onde o ensino não é forte, os membros geralmente são fracos na fé. Uma igreja que só fica vivendo de revelações e mais revelações, e até tem algumas agora que os ditos profetas revelam número de CPF, número de RG. Gente do céu, o profeta antigamente, na época de Jeremias e Isaías, não era assim não. A profecia se cumpria, mas não era para revelar passaporte, CPF, RG, não. Era para exortar, confrontar ou consolar, irmãos. Então, a igreja, o ser igreja, perpassa pelo ensino da doutrina. Atos 2, 42 e 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que privilégio. Partir do pão é a ceia, e nas orações. Em cada alma, ou seja, em cada ser humano, existia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles recebiam o ensino e se congregavam amorosamente, amando uns aos outros, caminhando uns com os outros, partindo o pão, tendo comunhão. Atos 2,46, a palavra também diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Como que é um reforço? Partiam o pão de casa em casa e renovavam as suas refeições e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Atos 18,5, ensino ainda. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, ou seja, ao ensino da palavra, testemunhando aos judeus que Cristo, ou que o Cristo é Jesus. Olha o testemunho da pregação do Evangelho de Paulo. Cristo é Jesus. O Salvador e Messias é esse Jesus que foi rejeitado. O esforço de Paulo era esse. Foi aquele que foi crucificado, mas ressurgiu. A pregação do Evangelho de Paulo era essa. Percebe que ele não falava, embora o conteúdo desses estudiosos, né, da parte de Deus seja uma bênção, percebe que a pregação dele não é sobre Armínio ou Calvino, essa discussão aí de séculos e séculos. A pregação dele era arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus e sejam batizados para a salvação. A pregação do apóstolo Paulo, quando ele se dedica à palavra, é testemunhar, é convencer, por meio não de raciocínios falazes, mas é convencer as pessoas, sendo judeus ou gentios, a crerem em Cristo Jesus e reconhecerem que Jesus é o Senhor e que Ele é o Messias prometido, o cumprimento da promessa. Está aqui. Atos capítulo 18, 5. Quando Silas e Timóteo chegaram, desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente ao ensino. A igreja tem ensino, queridos. Atos capítulo 18, versículo 9 e 11. Inclusive, meu lamento, um dos meus grandes lamentos na igreja moderna, é o abandono da escola bíblica dominical. A escola, eu sou dono de escola. Nós temos a escola de ensino infantil até o ensino médio. Geralmente matérias regulares.
Mas não tem escola melhor do que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, formadora de pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Deus, departamento infantil e etc. Grande oportunidade para ter um departamento infantil robusto, no sentido de, na EBD, formar aqueles alunos ali, sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos ou idosos. Precisamos retomar essa prática tão boa, tão edificante quanto a Escola Bíblica Dominical. O ensino, não só na pregação, mas também na escola bíblica. Atos 18, 9 e 11 diz assim, na continuação do texto que a gente estava lendo, que Paulo passou a se dedicar à palavra quando seus ajudantes chegaram para de repente trabalharem e suprir as necessidades financeiras que eles tinham. Atos 18, 9 e 11 diz, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ou seja, falar no sentido de ensinar, exortar, pregar. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, ele está se referindo a Corinto, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles, entre os irmãos, a palavra de Deus. E também nas praças a palavra de Deus, em todos os lugares a palavra de Deus. Lê ainda Atos 18, 25 e 26, a continuação do texto. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, aqui eu acredito que está se referindo a Apolo, falava e ensinava com precisão, queridos, a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, era a oportunidade que ele tinha, ele só tinha conhecimento do batismo de João, que era para remissão e arrependimento, na verdade. E ele não tinha sido ainda batizado, esse é Apolo, em Atos 18, não tinha sido ainda batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que diz aqui. Ele, pois, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, um casal, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha que interessante. Ele estava pregando com aquilo que ele tinha, os recursos que ele tinha, o conhecimento que ele tinha sobre Cristo era suficiente para queimar no seu coração e ele pregar na sinagoga, em todos os lugares. Então o casal piedoso viu aquilo e disse, vamos fundamentar eles ainda mais. Vamos dar nutrição, substância para ele. Vamos ensinar com mais exatidão e começar a expor a palavra de Deus, ou seja, o discipulado com Apolo. Priscila e Áquila discipularam esse plantador, esse obreiro. Atos 18, 28 diz, porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Com grande poder, e o poder é de Deus, e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você viu o programa anterior. Mas veja, com grande poder ele convencia publicamente os judeus, queridos, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Ele provava, convencendo os judeus, convencendo com o ensino. Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo, o apóstolo Paulo, frequentou a sinagoga onde falava ousadamente. 3 meses frequentando a sinagoga, que era de judeus, para falar, para que os judeus sejam resgatados, para que eles creiam em Cristo. Ele não pregaria para os judeus se os judeus já fossem salvos, queridos, porque eram descendentes de Abraão, segundo a carne. Como o próprio texto de Romanos que Paulo escreve, diz, não só no capítulo 9, mas também em outros capítulos, ele diz que não é porque você é filho de Abraão, segundo a carne, que você é israelita verdadeiramente, que você é salvo. Para você ser salvo, você precisa crer em Cristo Jesus, é a condição. A condição necessária para que você seja salvo é você crer em Cristo Jesus. Então ele diz aqui, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha a sede que o apóstolo Paulo tinha, e também os seus colaboradores, tinham de pregar o evangelho. Atos 19, capítulo 19, versículo 8, diz, já li esse, versículo 18 agora. Atos 19, versículo 18. Muitos dos que creram, através da pregação, vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Confessando suas próprias obras mais e denunciando suas próprias obras mais. Dizendo assim, eu não quero mais viver com esses recursos, eu não quero mais utilizar os meus pecados. Então muitos creram e confessaram. Ou seja, para eles confessarem, eles precisavam ser ensinados que era necessário confessar. Para eles denunciarem publicamente seus pecados, suas próprias obras mais, eles precisavam de alguma forma, eles precisavam de um ensino. Então, queridos, a igreja tem amor, tem congregação, e você precisa se congregar, tem ensino. A gente vai completar esse estudo
mais na frente, mas tem pão da comunhão, né? O partir do pão e o vinho, no caso o suco da videira. É ali a Santa Ceia, a comunhão. Tem batismo, tem o ID, tem também, eu já mencionei isso, tem os dízimos de ofertas, sim, para cuidar dos necessitados, para avançar o reino, para plantar mais igrejas, para sustentar missionários, para manutenção do prédio que você de alguma forma congrega. Tem ar-condicionado, tem água, tem conta de energia, tem conta de luz, né, que no caso é energia. Tem vários outros custos e compromissos e, obviamente, Deus te deu o privilégio de participar disso através do seu dízimo e oferta com a generosidade. Tem pastores, presbíteros e diáconos, tem adoração e louvores. Olha só Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E também, finalmente, tem também perseguição. Se você quiser viver piedosamente, você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, lembre-se de refletir sobre a sua jornada. Será que você, de fato, tem manifestado que você é um cristão verdadeiro e comprometido com Cristo? Ou você precisa fazer isso de forma mais intencional para, então, receber um pouco dessa perseguição? Quero que você entenda isso, o valor de Deus, né? O valor que Deus traz para a igreja e que eu e você precisamos amar. Amém? Espero que tenha sido edificante, que você tome decisões e ame a igreja do Senhor Jesus e congregue nesse domingo ou até mesmo nesta quarta, né, na sua igreja local e você possa glorificar o seu nome. Se você está sem igreja ou desigrejado, me chama no direct, segue a Igreja Cristã em Recife, @Igreja Cristã em Recife no Instagram, procure os horários de culto, geralmente são todos os domingos de manhã às 10 horas da manhã, e também procura o @Igreja Cristã em Aldeia, que é a igreja que nós estamos plantando aqui em Aldeia. A Igreja Cristã me enviou para plantar essa igreja, eu congrego lá de manhã e de noite, 6h30 da noite, todo domingo também, nós temos pregação e culto na Igreja Cristã em Aldeia. Então, pela manhã, ICR, que é a Igreja Cristã em Recife, à noite, Igreja Cristã em Aldeia, 6h30 da noite, ok? ICR, 10 horas da manhã e Igreja Cristã em Aldeia, ICA, 6h30 da noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nos abençoa com a Tua palavra e com a Tua graça. Nos ajuda a amar a igreja do Senhor, a amar as pessoas, Senhor Deus. Muito mais que a instituição, muito mais que o nome na parede. É amar as pessoas que fazem parte do Teu reino. Nos ajuda e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe abundantemente o resto do seu dia, né, o restante ali do seu dia, que você possa glorificar a Deus também no culto familiar, fazendo a sua devocional. Se você ainda não leu a Bíblia, não orou, você possa buscar a presença do Senhor nesse dia, tá bom? Avisos rápidos, siga as redes sociais do pastor Bruno Moraes, @real Bruno Moraes com @Igreja Cristã em Recife, @Igreja Cristã em Aldeia, aqui em Camaragibe, região metropolitana do Recife. A gente está plantando a igreja aqui, eu sou o plantador da igreja, né? Pela graça de Deus, tenho sido enviado para esse chamado, tem sido uma bênção. Já estamos há 33 domingos reunidos juntos e tem sido abençoador. Famílias têm se ajuntado, ainda que né, de uma forma incipiente, são poucas famílias, mas tem sido uma bênção, tá bom? Segue também o @Andressa Ecoprime, tudo junto, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs, que é o Instagram da minha esposa amada, criação de filhos, educação cristã. Segue também o @Escola Ecoprime, ok? Escola Ecoprime. E também me segue o @GabrielCBO. Interage comigo lá no direct, eu vou te responder, eu quero conversar com você. Se você tem interesse de nos convidar para uma palestra no sábado à noite, durante a semana, talvez uma quinta-feira, uma sexta-feira à noite, pode entrar em contato lá pelo Instagram. Nós não cobramos nenhum centavo para pregar e palestrar nas igrejas, em encontro de casais. Não cobramos. Nós temos recebido de graça, nós queremos dar de graça. É óbvio. Se você entende que o trabalhador, nesse sentido, diga no seu salário, se você quiser ofertar alguma coisa, glória a Deus, vai contribuir muito com a construção do templo, com o avanço do reino, com a obra missionária que a gente também tem feito, tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Último recado, dia 26 de abril vai acontecer o Casamento Abundante. Você pode procurar mais informações no meu direct. O Casamento Abundante é uma imersão de um dia inteiro, um sábado inteiro, para a construção de um casamento abundante para a glória de Deus, de acordo com a Bíblia. Se você quer melhorar seu relacionamento conjugal, tem alguma área que você quer aperfeiçoar, se inscreva no Casamento Abundante. Ingressos promocionais para quem vier aqui da rádio, tá bom? Deus abençoe e vamos juntos até o próximo programa.